Olá pessoal, tudo bem? Como vocês viram no vídeo passado e já devem ter visto outras manifestações na internet, o vídeo da suposta doutora em psicanálise está cheio de pseudagens, pseudociência e discursos falaciosos, racistas, com teorias super antiquadas que já não dizem respeito ao que se estuda. São coisas já passadas. Mas hoje eu trouxe para vocês aqui algo que é científico. Então, nós temos esse livro, que se chama Anatomia da Violência, onde o Adrian Raine ele vai mostrar imagens de cérebros de pessoas. Ele faz um estudo que busca os criminosos que cometeram crimes bárbaros ou serial killers, pessoas que possivelmente tenham alguma questão neurológica que faz elas terem esse comportamento violento. Então, nesse livro aqui, ele busca observar as imagens cerebrais de pessoas que não só cometeram esses crimes, mas também de pessoas que têm o diagnóstico de transtornos da personalidade, tanto antissocial como psicopata. E ele faz diversos estudos, observações sobre isso, e inclusive ele mostra, no começo do livro, algumas imagens que são de pessoas normais e imagens de pessoas que possivelmente são assassinos. Então, ele mostra isso e é muito evidente conforme ele vai se aprofundando nas questões dentro do livro. E você começa a compreender que realmente existem diferenças entre pessoas que são potencialmente assassinas e pessoas que são tidas por normais. Porém, lá pelas tantas, ele mostra que a imagem que ele estava mostrando de uma pessoa que teria todas as características para se vincular a uma pessoa que assassina, na verdade é a imagem neuronal de como funciona o cérebro dele. Então é uma imagem do seu próprio cérebro e tem todas as características de uma pessoa que seria taxada cientificamente, a partir desses parâmetros que ele estuda, como uma pessoa extremamente violenta, uma pessoa que cometeria esses tipos de crimes. Então isso mostra que, por mais que seja científico o discurso, precisa ter muito cuidado, porque tal como era o discurso do passado, que a gente já viu e que caiu por terra, hoje em dia temos novos discursos, e esses discursos não estão livres de influência de preconceitos e de outras questões que fogem aos aspectos da análise do momento. Então, a gente pode sim estar incorrendo em erros, sabe? Então, olhar para o passado e ver essas questões muito nítidas hoje em dia é demasiadamente simples. Porém, olhar para as questões de agora é importante também. Então, a ciência ela é algo extremamente importante. A gente deve compreender a sua importância, os seus avanços em neuroimagens e toda a tentativa de estudar o funcionamento da mente. Contudo, existe o cuidado necessário para não atribuir características, violência, aspectos puramente orgânicos da vida da pessoa, de como funciona o cérebro, características, por mais intersubjetivas que elas sejam, no sentido da neuroimagem. Precisa ter muito cuidado. Existe outro livro também, que mais pra frente eu vou comentar, que é do Busato, Neurociência e Direito Penal. E esse livro também é muito interessante, porque ele traz muitas questões relacionadas, que envolvem esse diálogo, que muito se tenta construir entre as ciências criminais, e a criminologia principalmente, e as suas muitas vertentes, com a neurociência, o estudo da mente. Então, pessoal, dando continuidade, essa tentativa de vincular a ciência, o que há de mais avançado na ciência, principalmente nas ciências que estudam o comportamento, a psicologia humana e a mente humana de um modo geral, e também a questão cerebral, o cérebro do ser humano, e as questões de comportamento criminoso, não são de hoje, são questões muito antigas, como a gente pôde ver nessas teorias que estão sendo ressuscitadas por algumas pessoas de um modo descabido, que é muito mais para perpetuar questões de racismo do que qualquer outra coisa. Então, além de estar atento a isso, é preciso estar atento, como eu disse, não ao que já foi superado, mas às questões que ainda estão por vir. Então, fala-se muito em como que a gente vai lidar com o comportamento humano se, de fato, a gente conseguir mostrar que a pessoa não tem uma escolha plena dos seus atos, do que ela faz ou ela deixa de fazer. Como eu falei nesse livro, que um dos coordenadores é o Busato, ele tem um artigo muito interessante que tem uma citação
do diretor do Instituto Max Planck. Na época, ele era diretor e é um dos neurocientistas mais reconhecidos, né? Se vocês não sabem, esse Instituto Max Planck é um dos institutos mais famosos do estudo da neurociência no mundo. E esse diretor falou que falar em livre-arbítrio, em escolha consciente para a neurociência, estaria equivalendo a falar em unicórnios para a biologia, né? Então, para a zoologia, no caso. Então, vocês têm uma ideia de como estão os estudos sobre essa questão do quanto a gente consegue escolher ou o quanto a gente tem ingerência com relação às nossas escolhas. Outro livro muito interessante também, que aborda essa temática, é do Harari. O segundo livro dele, O Homo Deus, ele traz um aspecto problematizante do que pode vir a ser as tecnologias da informação e tudo mais, questão dos algoritmos, e como que isso, toda essa orquestração de ferramentas, né, científicas, podem mostrar para a gente o quão a gente não está no controle dos nossos atos, quando na verdade são, nas palavras do Harari, certos tipos de escolhas pré-moldadas por algo que a gente não faz ideia, mas que passam pela consciência, e por passar tão rápido pela consciência a gente acredita que tem alguma escolha, né, com relação a isso. Mas isso mudaria a estrutura da sociedade de forma gigante. Todo o sistema de justiça, se a gente parar de conceber o livre-arbítrio, teria que ser repensado. As religiões teriam que ser repensadas. Questões simples como o que você escolhe para comer ou quem você escolhe para casar teriam que ser repensadas. Já pararam para pensar nisso? Então, tentar vincular as questões puramente científicas, né, estudos de ponta com relação a atos que são violentos, é muito problemático nesse sentido, do que a gente sabe e da potencialidade disso, né? Então, é preciso ter um pé atrás e muita cautela para também não jogar tudo no colo da ciência e achar que ela vai resolver as nossas questões, porque ela pode trazer luz, mas essa luz é uma luz cega, no sentido de que ela por si só não vai resolver os nossos problemas. Ela pode colocar luz, mas quem tem que resolver as questões que envolvem o comportamento humano, questões que envolvem a ética e a moral da convivência humana, somos nós, né, enquanto sociedade, enquanto sujeitos que buscam a vida em conjunto. Lembrei também, para quem tem interesse, né, nessas aproximações e essa questão também do futuro, talvez, como que poderia ser se a gente pudesse mapear o cérebro e ter uma exata noção do que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Tem um filme que é muito interessante, muito debatido também, que é Minority Report, que é com Tom Cruise, e é um filme antigo, já do começo dos anos 2000, eu acho, mas é muito interessante porque ele aborda essa questão, o vínculo, a alternativa de vínculo entre as ciências de ponta, naquele ambiente talvez distópico ou utópico do filme, mas que guarda referência com que a gente vive, né, nessa ânsia do ser humano de tentar dar uma causa, de compreender a mentalidade ou compreender o cérebro, né, o porquê que pessoas fazem coisas tão brutais, pessoas matam as outras de uma maneira brutal. Então é uma tentativa de achar resposta, e nessa tentativa de achar resposta a gente pode também incorrer em graves erros.